Bem-vindos ao CamiCast, mais uma temporada, tem lugar na mesa. E hoje, nada, assim, todos os episódios são muito especiais pra mim, gente. Mas esse episódio também tem falado bastante no meu coração. É uma pessoa que eu admiro bastante, a sua história de vida, de fé, de cura e o propósito que Deus fez e faz na vida dela e da família dela. Com vocês, sentado na mesa, já pega o seu cafezinho, vem junto com a pastora Silvanete. Ai, Maravilhosa. muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. É todo meu. Gratidão sempre pela tua vida, pelo Amém. carinho. Amém. E estou disponível aqui. Gente, muito bom. E assim, a história da pastora Silvanete vou falar Nete. Pode falar. Da pastora Nete é muito forte. E sabe, pastora, a gente caminha ali, tá junto, né, numa mesma liderança, no mesmo ministério. Então a gente tá de perto, a gente sabe, né, sabe? O carinho assim que a gente tem por vocês. E aí a gente falou, a gente precisa de uma história de superação, uma história de fé, de encorajamento, porque existe pessoas que estão passando por isso. Exato. Né? E o Senhor, ele coloca situações na nossa vida para que possa ser de testemunho para poder ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá. Como você já me apresentou, eu me chamo Silvanete. Sou casada com o Reginaldo, pastor, né? Hoje ele é pastor. Tenho 2 filhas, Rayane e Rafaele. Lindas. E estamos servindo em Lagoinha, Cuiabá. E sou filha do meio, de 3 irmãos. Sou a filha do meio, uma mãe solo. Fui criada por uma mãe solo. No Isso interior, eu não sabia, viu? Não, no interiorzão aqui de Mato Grosso. Fui nascida e criada no interior. Vim para Cuiabá já jovem, com 21 anos, me mudei para cá. E foi quando tudo mudou. Quando tudo mudou na minha vida de forma, assim, 360 graus, né? Foi quando Deus tinha algo para minha vida aqui. E, assim, desde muito nova, eu já sabia que tinha algo diferente comigo, algo diferente na minha vida. E quando ele me trouxe para cá, foi quando eu conheci o meu esposo. 6 meses que eu estava aqui, eu conheci ele. E só que foi num momento muito difícil da minha vida, que eu não queria me relacionar, não queria ter ninguém, mas eu buscava algo mais para mim. Eu sentia um vazio muito grande. E quando você está no mundo, você não busca em Deus. Você busca em coisas, em pessoas, em bebidas e outras coisas. Então, quando Deus me colocou na vida dele, colocou ele na minha vida, foi realmente para mudar. Amém. Foi para mudar. Deus já falava para mim que eu tinha que ir por esse caminho, que eu tinha que ir ao encontro dele, mas eu resistia. Eu falava sempre não, sempre não. E foi numa visita na casa da mãe dele, um dia que ele me convidou para ir lá, a gente estava se conhecendo ainda. Aí a minha sogra, Maria Leocádia é o nome dela, falou para ele assim: meu filho, você já convidou ela para ir para a igreja? Aquilo soou diferente, porque eu já ia com a minha mãe, eu já tinha outros convites, só que aquilo soou de uma forma diferente na minha vida aquele dia. Aí eu falei, não, ele não me chamou, mas eu quero ir. Isso foi em 2001. Aí eu fui para a igreja, ele voltou para a igreja, que ele foi batizado com 14 anos e eu não sabia de tudo sobre ele. E foi assim que eu fui para a igreja. Muito bom. E assim, falando desse testemunho de vida, quais foram as marcas mais fortes, assim, nessa trajetória, assim, na sua vida, assim, no início, antes de conhecer Jesus, assim, com ele? Teve propósito para isso, mas teve alguma coisa que te marcou, assim, nesse período? Eu tinha muitas cicatrizes na alma, muitos traumas de infância, de adolescência. Não tive uma infância boa, como se falar. Tinha minha mãe, meus irmãos, mas a gente era privado de muita coisa. Meu pai, né, foi embora, a gente era muito pequenininho, então deixou minha mãe com 3 filhos, criança. Meu Deus. Ela sem trabalhar, sem ter uma profissão, sem ter estudo, então foi muito difícil para ela. E como a gente era criança, a gente não entendia o que estava acontecendo, né?
E assim, passei por um momento na adolescência de depressão. Tinha depressão muito forte, pensava em morte, pensava em Meu me Deus. matar. Só que, eu creio que Deus sempre cuidou, sempre Amém. cuidou. E hoje eu tenho as marcas, as cicatrizes no corpo, Uau, que eu creio que seja para eu lembrar que Deus fez, e Deus curou eu dessas cicatrizes da alma. forte. Eu falo que eu sou curada hoje sentimentalmente, do Amém. coração, da alma. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Hã. Você vai lembrar. Quando logo é porque eu tô na Lagoinha desde o início, né. Uhum. E a gente fez Clínica da Alma juntas. Você lembra? Você era da minha turma. Sim, claro que eu lembro, como que eu vou me esquecer? Era muito Muito forte, muito forte, né. forte. Que bênção, né. Eu Meu estava no processo muito forte ainda naquela época, né. Estava sempre fazendo cirurgia, então já fui feita cirurgia de pouco quando a gente estava sim, fazendo aquele sim. curso, e foi um divisor de água na minha vida aquilo ali, Amém. foi Deus purinho. Aham. Eu recomendo todo mundo, toda Eu mulher também. fazer. Hoje é clínica da É alma, isso faz clínica aí, da por alma. favor. É sobre isso, né. E assim, já passou, pastora, por alguma situação em que você já pensou em desistir? Mesmo assim, conhecendo Jesus, assim, é um processo. Uhum. E acho que toda mulher passa, toda não só vou colocar só mulher, mas todo ser humano passa, né, Sim. homem, mulher. E por conta dessas cicatrizes, certo? Que você Uhum. teve esses traumas da infância, aí vem na adolescência que percorreu, né. E aí você conheceu Jesus, certo? E nesse período, assim, porque eu falo que a gente quem apanha não esquece, Não. mas Jesus liberta, né. Sim, Então, assim, igual você falou, tenho cicatrizes, mas hoje tô curada, sim, né, que é o sim. testemunho. Então, assim, de momentos que você tá com Jesus, caminhando, já aceitou Jesus, tá num processo, né, Uhum. e você vinha alguns, como que eu posso falar a palavra que tá vindo na minha mente, alguns tipo assim, Situação. que te traz a pensar em desistir, tipo: "Ai, não quero mais ir. Ai, Deus", aqueles conflitos internos, essa é a Uhum. palavra. Você fala hoje ou antes, assim, na caminhada? No início, quando você No aceitou início, né? Jesus, né, porque o que eu vejo, sabe, pastora, Uhum. muitas pessoas elas entram na igreja por conta da dor, de Uhum. querer ajuda. Sim. A grande parte acontece Uhum. isso, certo? Mas e aí nesse processo, querendo ou não, se você não tem pessoas do seu lado segurando a tua mão, te ajudando, te orientando, né, te É. aconselhando, você Uhum. vai desistir. É verdade, é muito forte isso, Cami. Eh, Várias vezes já quis desistir, sim, que a gente luta para não desistir todos os dias. Uhum, E isso vai percorrer pela nossa vida toda, eu creio, porque uhum, é muito difícil você seguir Jesus, não é fácil. Quem olha, quem vê ali você todos os dias sorrindo, todo domingo na igreja, toda semana ali, tá fazendo algo, mas a gente tem os nossos problemas, sim. né? Igual eu falo assim, você vai caminhar com Jesus, as pessoas hoje elas aceitam Jesus, eu vou para a igreja porque meus problemas vão acabar. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é. Uhum, Fica mais fácil, porque você uhum, está caminhando com o Criador, é isso. com um Deus que tudo criou, que tudo fez, nos formou. Então, pastora, a gente não vai ter mais problema, a gente não vai ter conflito, a gente não vai ter mais confusão. A gente vai, com certeza a gente vai, porque Jesus falou, né? Uhum, Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerá. é E isso. quando ele tá no barco, ele tá com a gente, é mais fácil da gente vencer. Amém. Então é normal a gente estar no caminho ou ir para a igreja querer desistir, é normal, mas a gente não pode desistir, a gente tem que persistir, É isso. porque é confiando nele, é caminhando Uhum, com ele que a vitória vai chegar. uhum. E ter do lado pessoas que a gente possa confiar, né? Com certeza, Pra e estar nos orientando, caminhando sim, junto, pegando na mão, né? Porque isso eu faz muita e diferença. exatamente. Hoje tem muitas pessoas que querem, mas se vê acanhada, com medo. Uhum, Eu vou até aquela pessoa lá, mas ela não vai me ouvir. Não, tem que ir. A gente não consegue uhum, andar sozinho. Eu sempre falo assim, Deus, ele criou
as pessoas com vários membros. A gente tem as mãos, os braços, a cabeça. E nós, como igreja, como pessoas, a gente não consegue andar só, porque Uhum. cada um ali junto é uma força, é um membro. E Jesus Amém. quer o corpo dele caminhando junto. E quando a chama tá acesa, Exato. vai. Aí vai como uma brasa, né? É isso Ela encosta na outra, pega aí. É fogo ali e isso. vai. E é E é isso. isso que Deus quer, para propagar o que ele deixou. A gente tá Isso. nesse mundo para isso. Amém. E assim, teve alguma virada de chave nesse percurso, assim, de percurso. Travei a língua aqui, gente. Nessa trajetória, sabe? De você falar, tipo, se perguntar, falando. De falar, eu agora, a partir de hoje. Porque acho que, não sei se me corrige, tá? Se eu estiver falando demais. De falar assim, eu vou seguir meu ministério. Teve alguma virada de chave, assim, pra você, quando você entendeu que Deus estava te chamando pra isso? Que agora no mundo ministerial, assim? Na verdade, quando você é chamado como deputado, você nem sabe o que você está fazendo ali. Eu acho que, pô, se alguém for, souber que está fazendo ali, parabéns. Mas acho que no meu caso e de muitas pessoas, acha que não está pronto, que não está preparado, que não é capaz daquilo. Né? Porque Me coloco nesse lugar. a gente se É sente isso. assim. Nossa, Uhum. mas tem tantas pessoas que falam melhor que eu, que tem o dom para falar, tem o dom para tratar, mas só que Deus não vê assim. É. A gente vê o externo e Deus vê o interno, Interno. ele conhece o nosso coração. É isso. Então, quando ele fala e ele faz, a gente tem que fazer o quê? Entregar e confiar. Confiar no que ele vai fazer. Mas, assim, por nós, pelas nossas forças, a gente fala, não, eu não vou dar conta, eu não consigo. E Deus vem trabalhando, assim, na nossa vida diariamente. Não, peraí, eu te chamei para algo, né? Então, Uhum. quando a gente reconhece que foi ele, que não é o homem, que não é sobre nós, é sobre ele, tudo Uhum. muda. Amém. Tudo muda, porque problema a gente vai ter, conflito com pessoas a gente vai ter. Vai ter pessoas que não gostam de você, vai ter. E Jesus agradou todo mundo, Não né? agradou. Então, essas coisas tentam nos tirar do foco, tentam nos tirar da direção. Mas só que daí você lembra o porquê que você tá ali. Amém. Você lembra por quê, quem entregou a vida na cruz por você. É isso. Aí você, não, peraí, eu tô errada e vou continuar aqui na minha rota, que é o propósito que ele escolheu para mim, pra gente, né? Amém. Já entrando nesse gancho aí, você poderia dar algum conselho para alguma mulher, algum homem, entendeu? Que nos assiste, tipo, que nos escuta mesmo, que às vezes tá com dificuldade de falar sim pro seu chamado, sabe? Esses conflitos internos. O que você poderia falar, assim, poderia aconselhar? Só vai. Fala assim, ó, tem um secreto lá com Deus primeiro. Uhum. Não olha para homens, não olha para homens, olha para Jesus somente. Amém. E entrega, fala, Senhor, eis-me aqui. Eu Uhum. não sei o que o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui. Eu confio no que o Senhor tem para mim. Amém. Eu confio. Em Eclesiastes 3 fala, né, que há tempo determinado para todas as coisas. E eu acredito muito nesse tempo. É isso. Tem hora de nascer, hora de morrer, tem hora de viajar, tem hora de voltar, tem hora para tudo. E Amém. Deus, quando ele prepara, ele vai confirmando, ele vai fazendo. Amém. Então a gente não adianta colocar o pé na frente ou falar, não, é hoje, é hoje. Não, o Senhor sabe todas as coisas. Confia no tempo. Não é no nosso tempo, Não, né? É o nunca tempo vai dele. ser. É isso. Nunca vai ser. Ah, mas eu tenho 20 anos de caminhada e agora que Deus está me chamando, o tempo é dele. 1 hora para ele é 1000 anos. Para a gente é apenas 1 hora. É isso. Mas para ele é totalmente diferente o tempo, né? E assim, sabe, pastora, agora eu vou ser bem vulnerável aqui falando pra todo mundo. Porque eu fui uma pessoa que eu falei muito não pra Deus. Dói, né? Dói. Dói. Falei muito não pra Deus. Meu irmão é pastor, né? Meu pai é presbítero. E eu sempre fugi disso, Normal. né? Mas
Porque eu não era, tipo, isso não é sonho meu. Aham. Nunca foi. Do meu chamado, entende? Entendi. Mas aí foi a virada de chave que Deus colocou no meu coração. Eu falei, gente, mas Deus pode me usar na área da saúde, Deus pode me usar na área da moda, Exato, mas as pessoas através da hoje arte. As pessoas hoje acham que, você é pastor, você é alguém para usar, vai usar você com o microfone ou em cima de um púlpito. Não é, Camila. Tem muitas pessoas atrás, ali, nos bastidores, nos bancos, nos hospitais, no teu trabalho, onde você for, É tem gente isso. precisando. E Você eu vai sempre me coloquei nesse lugar, Exato. sabe? Tipo isso. Não é? Então, Aham. assim, você não aparece, você isso não é questão disso. É pessoas lá atrás, no anonimato, que Isso. precisa de você. E Deus quer isso. Deus quer isso. A gente quer usar a gente onde a gente estiver, onde a gente for. É isso. Deus me usa no trabalho para orar pelos meus colegas de trabalho, me usa onde eu for. Olha, Senhor, eis-me aqui. Então, onde eu estiver disponível, onde Deus falar assim, filha, vai, eu vou. Mas antes ser não. ousada e não ter vergonha de falar do amor dele, Exatamente, né? mas nem sempre foi assim. Eu não aceitava esse chamado na minha vida. O meu esposo, ele tem um chamado desde a adolescência dele. Desde os 14 anos, ele tem um chamado pastoral. E quando a gente casou, eu falei, não, eu não sirvo para ser pastor, eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímida. Mas eu sempre gostei do abraço. Porque eu senti muita falta. Acolhida. Eu senti muita falta disso, entendeu? De ser amada, de ter presença de alguém ali para pegar na minha mão e me ajudar. Então, eu sei o que isso faz hoje, a diferença. Total. Então, quando Deus fala assim, vai lá e só dá um abraço naquela pessoa, eu sei que Ele vai fazer algo, entendeu? Eu também sou assim. É sobre isso. Não é? Eu amo abraço, Eu adoro também. abraçar, adoro, assim, que pessoas, né, eu vejo... Carinho, né? Sim, e demonstra que Deus está fazendo, que Deus está olhando por aquela pessoa. É até engraçado, essa pastora no nosso GC, tem pessoas que ele vai colocar no nosso meio assim, que na verdade, que Deus é onde quer tratar ela, né? Pra atrair eles, né? E eu falo mulher porque, né, tenho mais acesso às mulheres, né? O Luiz que fica com os homens. Mas aí tem pessoas que não certo receio de abraço. Aí o Espírito Santo vai lá e abraça. Você acredita? Aí eu vou, do nada, eu abraço. Aí na hora que eu abraço, a pessoa fica até dura, assim, sabe? E eu sou totalmente toque, sabe? E a pessoa fica dura. E aí, daí falando... ontem aconteceu isso. Daí uma irmã lá falou assim, nossa, Deus tá tratando fulana por causa disso. Mas é porque... É porque às vezes não teve esse acesso, não teve isso, às vezes, né? Não sabe nem, assim, como lidar com isso, né? Então, assim, por isso que é importante a gente sentar e escutar a história da pessoa. Antes de você falar, a pessoa é assim, a pessoa é julgar, entendeu? A gente tem que entender a história dela, por que disso, né? E assim, a sua história, vamos voltar na sua história. A gente presenciou algo, né, assim, ali no âmbito da igreja, na comunidade, sobre a luta contra o câncer, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Vou contar. Assim, o que Deus fez na minha vida é um testemunho de que Deus manifestou a tua glória, o teu milagre na minha vida, na minha casa. Mas todo mundo conhece a história do câncer. E eu vou começar com outro milagre que ele fez na minha vida. Eu acho que eu sou um milagre desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu nasci com várias voltas do umbigo também, tive problema, né, ao nascimento. E em 2017, eu descobri um problema no coração, um problema congênito, chamado FOP, que é forame oval patente no coração, através de uma visita a um dentista. Fui fazer uma raio-x, ele achou estranha a minha carótida e falou, não, você tem que ir buscar um atendimento no cardiologista. Eu falei, não vai ser nada, né? Deve ser coisa da cabeça dele. Falei, bom, mas eu vou. E eu fui num cardiologista. Aí, quando ele escutou meu coração, aquele dia, ele falou, você tem sopro? Eu falei, não tem. Aí, foi descoberto que eu tinha esse problema no coração. Fiz vários exames. E ele falou, eu vou te passar para um cirurgião, para você ir nele e ver o que ele pode fazer. Porque esse caso é raro. Esse problema dá em criança nasce e com o tempo ele fecha. E o seu, por algum momento, algum acaso, ele não fechou.
Aí a gente estranhou, né, tudo Uhum. aquilo, e a gente já estava na comunidade, meu esposo com o pastor, e nós fomos atrás desse médico, esse médico falou assim: "Como que você chegou aqui? Vocês acreditam em Deus?" Uau. Eu e meu esposo. Aí eu sentada assim na frente dele, eu falei: "Não me assusta, né, por que que o senhor tá falando isso?" É porque quando as pessoas chegam aqui com esse problema, chega numa cadeira de roda. Meu Deus. Aí eu: "Como assim?" Aí eu olhei para o Uhum. meu marido, ele olhou para mim, e eu falei assim: "Mas como assim, doutor?" Ele falou assim: "Ó, isso aqui ele dá AVC, porque o sangue coagula, ele não vai para onde tem que ir, então dá Uhum. muito problema." Então foi vários exames, assim, exaustivos, que é um Uhum. exame muito chato de fazer, e eu me passou e fiz exame, falou: "Ó, você vai tomando um remédio que é para não coagular seu sangue, não dar esse problema que é um AVC, né. Uhum. E você vai ficar na aspirina e a gente vai vendo, estudando o teu caso." Aí nisso veio um médico da Argentina, falou que queria estudar o meu caso, que Uhum. era uma pessoa com mais idade, eu não tinha 30 e poucos anos, Uhum. que tinha descoberto aquilo lá, e era pouco caso aqui, né, em Cuiabá. Aí ele veio para estudar, o Regi não estava, minha mãe não estava, não tinha ninguém para ir comigo. Eu falei para o Regi: "Eu não vou fazer esse negócio aqui." Era um exame, mas era uma cirurgia, talvez para colocar um stent no coração. Uhum. E eu fui, foram 5 horas de procedimento, o meu Uau. sobrinho estava comigo. Aí em março de 2017, aí eu sei que ele falou para o meu sobrinho: "Ó, liga, eu vou te falar, porque ela tá com efeito de anestesia, ela não vai lembrar. Mas você pode falar para ela que onde era um buraco, se formou um buraco, só tem uma cicatriz." E antes disso, Camila, no projeto, a gente orava muito por cura. A gente ora muito por cura, e Deus fez muito milagre lá. Amém. Aí um dia, lá em casa, eu falei assim pro Regi, eu falei: "Ó, e agora? A gente ora para todo mundo lá e Deus cura. Quem que vai orar por mim?" E a gente nem imagina o Ai, tô acesso que a gente arrepiada. tem por Deus. Aí ele arrepiou, sabe? Ele Uhum. arrepiou daquele, eu falei: "Ele, mulher, você me colocou contra a parede agora, e Uhum. nós vamos pro joelho. Nós vamos pro É joelho." isso. Antes dessa junta médica vir. Aí eu fui, fiz o procedimento, ele veio e falou: "Onde tinha um buraco, hoje é só uma cicatriz." Forte isso. Forte. Aí foi um dos milagres que Deus fez na minha vida. Amém. E eu tenho os exames de antes e depois da cura, entendeu? Que Deus foi lá e fechou. Amém. E eu não precisei tomar remédio, nem ficar dependente de remédio. Isso foi em 2017. Em 2020, veio a pandemia, veio uns processos doloridos também Uhum. junto. Perdi meu emprego no mesmo ano. Em 2020, eu estava, a gente pedalando, fazia minhas atividade física. Aí eu acordei, dormi bem, acordei tendo que ir para um hospital, né, dia 3 de junho de Meu dois mil e Deus. vinte. Eu Olha. acordei com muita dor, e foi nesse susto que eu descobri o câncer. Me deu uma obstrução intestinal, Meu Deus. né, então é uma dor que não tem nem como explicar. Aí eu falei: "Amor, não tô aguentando." Aí ele: "Pra você pedir pra te levar é porque tá doendo Tá no mesmo, limite. tá no limite." Aí foi quando ele me internou, fizeram uma cirurgia de emergência, eu não Uhum. estava aguentando mais, deu estendimento abdominal. Aí foi na cirurgia que tiraram um pedaço do meu intestino, Meu tive que Deus. usar a bolsa de colostomia, né. E assim, foi um susto, porque eu não imaginava, eu não Passar esperava por isso, né? passar por isso ou ter um câncer. Forte. Aí, quando eu acordei, dia 6 de junho, na UTI, com uma bolsa amarrada, entubada, Meu Deus. e foi muito forte, assim, sobrevivi, sabe? Porque a única coisa que eu me lembro, indo para aquela sala de cirurgia, Uhum. eh, com tanta dor, tanta medicação, eu acabei que esqueci. Eu passei Uhum. 4 dias internada, só que eu me lembro só do dia, da quarta e da quinta. Uhum. Da sexta e do sábado, que foi o dia da cirurgia, eu lembro pouquíssima coisa. Eu só lembro que eu estava indo e uma enfermeira junto falou assim: "Calma, vai dar tudo certo." E eu ouvia um louvor bem de longe.
Sabia que era louvor, mas eu não lembro qual música que estava tocando. Olha isso. Só que daí ela falou: "Fica calma, vai dar tudo certo". E eu me lembro de falar com Deus assim, Essa pergunta eu ia falar, mas agora. eu falava assim: "Senhor, se o Senhor tem algo para minha vida, o Senhor vai me deixar viver", porque eu não sabia o que que era. "Mas se o Senhor quiser me levar, o Senhor me perdoa. Me perdoa se eu entristeci seu coração, se eu fiz algo que desagradou, e o Senhor me leva. Mas eu tenho 2 filhas pequena que precisa de mim, precisa de uma mãe. Se o Senhor achar por bem, o Senhor me deixa viver". E quando eu acordei, eu estava amarrada, assustada e presa, né, naquela maca lá, e os enfermeiros tentando me acalmar. E foi quando eu ouvi a voz de Deus ali de novo. Ele falou assim: "Você não disse que eu estava no controle da tua vida? Por isso que eu sempre falo quando eu vou orar ou falar com as pessoas, cuidado no que você ora, cuidado no que você pede. Por quê? Senhor, esquadria meu coração. Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti". E eu vou falar, eu era uma mulher muito vaidosa. Gostava muito de ter o corpo saradão, maquiada, sempre tá bonita, sempre tá no salto, entendeu? Uhum. E eu sempre orava para o Senhor: "Senhor, tira de mim tudo que me afasta de ti". E eu não esperava que ia ser dessa forma. "Não, Deus tá te punindo?". Não, Deus não tá punindo. Às vezes ele precisava passar por aquilo ali para eu ter um relacionamento profundo com ele, para ouvir a voz dele. Meu Deus, forte. Entendeu? Porque ele falava comigo, mas muitas vezes eu Tava distraída. distraída. Exatamente. E foi lá naquela UTI, quando eu acordei, que Deus falou comigo: "Você não disse que eu estava no controle?". Meu Deus. Por quê? Eu gosto de frisar isso, porque quando foi dia 3 de janeiro do mesmo ano que eu perdi o emprego, eu fiquei muito abalada, muito sentida com aquilo e mexeu muito comigo, muito mesmo. Eu ajudava meu esposo, a minha casa com o salário que eu ganhava. Só que eu dava a minha vida ali, e Deus não queria isso pra mim. Primeiro mistério é casa. Só que ele fechou a porta, foi ele que fechou. Sei. E pra eu entender, demorou. Você entendeu? Meu Deus. Aí foi quando ele falou essa frase pra mim: "Eu estou no controle de tudo". Amém. Aí eu parei de reclamar. Algumas amigas minhas mandavam mensagem pra mim: "Nete, como é que você tá?". Eu só falava assim: "Tô bem, Deus tá no controle". Amém. Só que eu não imaginava o que eu ia passar, Meu entendeu? Deus, forte. Aí quando eu acordei na UTI e que eu não tinha dimensão Aham. daquele corte, daquilo que eu tava, que era uma bolsa de colostomia. Para quem não sabe o que que é uma bolsa de colostomia, é o intestino, né, que não dá para usar lá, então eles criam uma estoma aqui e a gente, né, faz a necessidade numa bolsa. E aquilo ali para mim era uma tragédia, porque eu não aceitava, sabe? Por ser vaidosa, Por ser cuidada. vaidosa, Aham. aquilo lá me incomodava muito, Aham. muito mesmo. Uhum. Aí foi que veio o diagnóstico, veio a biópsia de um câncer de colo, Meu né, de Deus, colo forte. retal. E vamos lá, vamos pro tratamento. Aí um mês depois eu já estava fazendo quimioterapia. Falei: "Olha, se Deus preparou, Deus me deu isso para enfrentar, vamos para cima". Sabe que você vai dar conta de Eu não forte, imaginava. né? Forte. E o meu esposo, assim, sempre do meu lado, né, incondicionalmente ali do meu lado, orou muito, levantou muitas pessoas para orar por mim. Inclusive, ele entrou em contato na época com o pastor Oswaldo, para pedir oração. Querido Ele demais. levantou um exército, Camila, para Ele orar que, por gente, mim. Então tá eu doido. creio que Deus, ele agiu. Sim. Ele Eu agiu. justamente ia perguntar como foi o apoio da igreja, né? Pra sua família nesse período. Nossa, foi primordial, assim, o amor, o carinho que eu recebi, sabe? O meu esposo ali 24 horas, incondicionalmente mesmo do meu Amém. lado. Glória As a Deus minhas por isso. filhas, a minha mãe, né? Minha mãe foi, assim, uma pessoa muito importante nesse momento. Quando eu passei tudo isso, ela estava lá,
do meu lado, meu esposo, né? E os Você outros sabe famílias. que nessa época teve um período que eu e o Luiz, a gente acha. Não sei se a gente já tinha casado ainda, agora tô tentando lembrar. Foi bem no início, né? Quando a gente casou. E aí a gente participou, mas a gente, de estar perto, assim, né? Uhum. Eu sempre fui muito de não ser invasiva, sabe? Aham. Mas na minha e tal. E muito mais nessa época, né, pastora? De Uhum. um momento muito delicado, Sim, muito. sabe? E aí, enfim. E aí mas a gente sempre orando por vocês, Amém. sabe? Sempre orando Amém. por vocês. E aí teve uma eu já estava casada com o Luiz dessa parte que eu vou Uhum. contar agora. O Espírito Santo veio, me trouxe à memória você. E aí eu orando e eu falei, não sei entender nada. Ele fala muito comigo quando tô dirigindo também, viu? Uhum. Amém, comigo Tempo inteiro, também. tempo inteiro, mas no trânsito, nunca vi. Eu também. E aí veio você na minha memória, sabe? Amém. E aí eu comecei a orar por você. E aí ele falou assim, quando eu orava por você, eu fechava o olho, assim, sabe? E eu abria, eu via girassóis. Amém. E aí eu falei, Senhor, o que tem a ver girassóis, né? E aí eu falei, amém. E fiquei quietinha na minha. Eu cheguei em Uhum. casa e contei pro Luiz. Falei, amor, lembrando da pastora Nete o tempo inteiro, sabe? Eu tô orando por ela. Amém. Mas, e ele me mostra girassol, assim, girassóis amarelo, sabe? Vejo várias Aham. flores amarelas, assim, girassol mesmo. Não sei, eu acho que eu vou comprar um girassol e dar pra ela. Aham. Aí ele. Eu amo girassol. Aí ele falou assim: tá bom, você falou assim, né? Aham. E eu confesso que no momento eu não fiz. Uhum. Deixei. E agora eu tenho necessidade, pastora, que quando ele coloca uma coisa na minha cabeça, tem que fazer na Tem que hora. fazer. A gente Que tem se eu que deixo pra depois, eu obedecer. não faço, entendeu? Uhum. Então, assim, porque é aquela hora que ele tá falando É. comigo, porque às vezes é naquele momento que você tá precisando. Distrai. É, Às vezes, exatamente. naquele momento, você tá precisando daquela flor. E eu Amém. deixei pra depois, Aham. entendeu? E aquela hora passou. E aí teve, acho que foi aniversário, com o pessoal do Legacy, né? Aham. Preparou pra você, daí veio de novo, girassol. Falei, agora. É o momento de eu entregar o girassol pra ela. E eu fui atrás do buquê com os girassóis, né? Amém. E aí eu falei, Senhor, eu fui atrás, entender o que os girassóis, Uhum. né? Que ele traz Aham. alegria, positividade, né? Sim. Alegria, enfim. Aí, né, o significado dele um pouco, né? E ele sempre fica a posição do sol, né? É isso. E Não a é? gente fica na posição de Deus. É isso. É sobre isso, entendeu? E eu falei, bom, não sei se vai fazer sentido pra ela, Aham. entendeu? Muito. E aí eu até escrevi, eu nem lembro o que eu escrevi na cartinha. Escrevi a cartinha, né? E coloquei no buquê. Tá Eu falei, tudo guardadinho lá. se for fazer sentido, amém por isso, né? Amém. Então, eu falei, Amém. eu nem sei porquê, mas se o Espírito Santo mandou fazer, eu fiz. Não Vamos é? obedecer, né? É isso, muito bom. E assim, hoje, né, sua vida no ministério, como foi? Depois de tudo que você passou, você tem algo que você possa dizer, assim? Porque às vezes existem pessoas que passam por isso, está Uhum. passando por isso, nesse Sim. processo. Não desanime. Não Amém. desista. Amém. Vem dias que parece que a gente não vai suportar. Eu não cheguei a falar, mas foram 3 cirurgias abertas, 3 cirurgia total, laparotomia, que é o abdômen inteiro. Uhum. Foram 4 abertas, que teve o do pulmão também. Então, Uhum. ficaram várias cicatrizes. E eu sempre falo que essa cicatriz é para eu lembrar o que Deus permitiu e o que Ele fez na minha vida. Elas não doem mais, já doeram muito. Já doeram de eu falar assim, Testemunho, Deus, né? Deus me leva. Meu Eu já Deus. pedi, Camila, Sério? eu já pedi. Forte Eu isso. falava, Senhor, eu não tô aguentando. Porque eu dependia de pessoas para me dar banho, para me limpar, para fazer tudo. Eu não conseguia fazer nada. Eu me sentia ali totalmente Dependente das pessoas. dependente, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fui pilar, sempre fui alicerce na minha casa, na minha família. Entendeu? Sempre estava disposta para ajudar, mas no momento ali que eu precisei, que eu me vi naquela situação, Uhum. eu falei, não, eu não posso depender da minha mãe, ou depender do meu marido, da minha filha, para tanto. Uhum. E nas vezes que eu sentia muita dor, porque era muita dor, que nem morfina ele tirava aquela dor, eu falava pro Regi, eu falava assim, amor, eu quero ir embora, eu quero ir para casa. E a gente estava no hospital e ele falava, você quer ir para tua casa? Onde as suas filhas estão te esperando? Eu não, eu quero ir para lá.
Meu Deus. Então ele chorava muito. E eu, naquela hora, naquele momento ali, que era muita dor mesmo, que não tem como explicar, só quem passa, que sabe, eu pedia para ir embora. Meu Mas Deus. aí, quando passava aquele momento ali, eu vinha e falava assim: Deus, me perdoa, porque eu pedi para ficar. Eu pedi para o Senhor me dar mais um tempo aqui. É os conflitos, né? Entendeu? Aí o Senhor me perdoa. Aí o rei falava, pede perdão para Deus. Eu falava, não, eu pedi, mas ele conhece o meu coração, ele sabe o porquê eu pedi Era a para ir dor, né? embora. É porque eu não estava Era a dor. aguentando. Eu pensava que eu não ia suportar. Queria tirar com a mão a dor, assim, Queria né? tirar. E ele queria fazer algo por mim e não conseguia. Uhum, E aquele uhum. momento ali é só Deus. Sim. Aí eu deixo para quem estiver passando ou para alguém estiver com um familiar passando, tenha paciência, acredita quando ele fala que tá doendo, tenha empatia, Isso. porque muitas vezes quem não tá passando fala, ai, moage, Frescura. não, Uhum. você é forte, você consegue. A gente é forte porque tem que ser, tem que aguentar aquilo É ali, isso. mas a força vem de Deus. É isso. E ter paciência, ter fé, não deixar abalar por esse momento, porque passa. Eu olho para trás hoje, eu olho no espelho as minhas cicatrizes, ou eu tô deitada lá, eu toco nelas, eu Você até lembro. agradece, né? Sou É grata. isso. Senhor, eu tenho essas marcas aqui, mas eu estou aqui. Então, eu sou grata pelo pouco, pelo muito, de amanhecer, Camila, eu agradeço. Glória a Senhor, Deus. obrigada por esse ar que eu respiro, que às vezes lá atrás eu não reconhecia, que eu necessitava dele para viver. Então, hoje eu agradeço no pouco, no detalhe, sabe? Amém. Hoje eu enxergo o detalhe de Deus, eu enxergo Cuidado, né? o cuidado, a pouca coisa assim que acontece, eu falo, meu Deus, foi a mão de Deus, sabe? Amém. Então, mudou a minha forma de enxergar tudo isso, de ser mais grata e Amém. de falar para as pessoas também, sejam gratos por tudo, porque tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente que sente dor e que você não consegue fazer nada por ela. Então, Isso. agradeça o que você tem, o que você é, o que você tá passando. Se você tá feliz, agradeça. Se você tá sofrendo, agradeça também, porque vai passar. Gratidão A gratidão é uma chave maravilhosa. é uma chave, é uma romper, forma de você estar perto de Deus, É porque isso. um coração grato, ele Agrada o coração de Deus. agrada o coração de Deus. Falou tudo. Né? Exatamente. Você sente esse amor, esse cuidado de Deus. Amém. E assim, pra gente finalizar, sabe, pastora, se pudesse, nesse trajetória que você passou, teve algum versículo bíblico que te marcou? Ou alguma música, um louvor que te marcou? Teve, os dois. Então conta pra gente. Isaías 40, 29 ao 31, né? Que ele fala, eu posso ler ele aqui. Claro, por favor. Eu carrego esse versículo. Eu ganhei uma Amém. Bíblia com a capa dele, Que legal. com ele. E assim, eu falo para todo mundo. E a música foi Em Teus Braços, Sei. do Ministério Zoe, com a Laura, né? A Rai tocou a primeira vez que nós fomos na Lagoinha. Ele no violão. Que lindo. É linda essa música. Então, Isaías 40, 29, ele fala assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É cansaço, é no corpo mesmo, isso aqui. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, isso aqui eu carrego comigo. Ele renova as nossas forças todas as manhãs. Não importa o que você passa, não importa o que aconteceu, ele vem e renova. Só a gente confiar e entregar. Amém. Ai, que bom ter você aqui na mesa, viu? Obrigada, Tomando esse Camila. café, comendo uma pipoquinha. E vamos orar. Queria que você pudesse orar, sabe? Pra Amém. gente finalizar. Mas antes disso, da gente orar, eu queria poder
te entregar essas flores. Para Que essa nova fofo. estação que você tá vivendo. Como um dia eu te dei um girassol, hoje tô entregando essas Que flores para você. lindo. Para essa nova estação na sua vida, depois do CamiCast. Tá, obrigada, Camila. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Carinho, viu? Obrigada. Eu Carinho. agradeço de coração pelo convite, de contar um pouco da minha história, Eu que me sinto honrada do por ter meu você aqui. testemunho. E Deus, ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de todo mundo. Basta confiar nele. Amém. E eu creio que ele vai fazer. Amém. E como ele continua fazendo, ele continua trabalhando na minha vida, ele continua me curando. E eu creio que em tudo que ele vai fazer ainda. Amém. Vamos orar? Vamos, com Vamos orar para certeza. todo mundo que nos escuta, Amém. que nos assistem, né? Deixa eu virar aqui. Pode orar, pastor. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pelo que o Senhor fez, continuará fazendo, Pai, na minha vida e através da minha vida. Amém. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão passando por algo difícil, por algum momento, seja com enfermidade, seja na vida pessoal ou sentimental, que o Senhor entre agora, ó Pai, com um bálsamo de cura, que o Senhor venha, ó Pai, transformando, libertando, curando, ó Pai, cada pessoa que estiver aqui ouvindo, que estiver, Pai, ouvindo, crê, Senhor, que o Senhor fará, crê que o Senhor é um Deus que faz todas as coisas, que o Senhor é o Deus do impossível. E quando o Senhor quer, o Senhor cura. Quando o Senhor quer, o Senhor faz. Amém. Basta uma palavra, um comando seu, Pai. Assim como o Senhor criou o mundo, bastou uma palavra, o Senhor faz nas nossas vidas também. Que o Senhor entre, ó Pai, no íntimo, Pai, no profundo das nossas almas, do nosso coração. Venha nos curar, Pai, de depressão, de enfermidade, do câncer, de toda enfermidade, Pai, que nós estiver passando, que as pessoas que estiver ouvindo estiver passando, creia na tua cura, porque ela já chegou. Amém. Creia na tua cura. Creio que você será um testemunho vivo Amém. daquilo que o Senhor fez por você. Sim. E assim nós agradecemos e entregamos, consagramos esse mês, esse semestre em tuas mãos, Sim, Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastora. Obrigada eu. Minha querida amiga. Obrigada. Conta comigo, viu? Obrigada, você também. Conta Sua comigo nessa família, sua caminhada. casa. Amém. A sua família também. Nós amamos vocês Ah, e nós também. reconhecemos tudo que vocês carregam. Obrigada, De Camila. verdade. Obrigada. Tá Vocês bom? são bênção Amém. demais. Amém. E pode contar com a gente, comigo, com a minha casa, com as nossas Obrigada. orações. Amém. Obrigada. Obrigada, eu. E se esse episódio falou com você, 3C, curte, comenta e compartilha. Tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar e direcionar para quem você deve enviar. Vamos juntos nessa caminhada. Até a próxima.